como é que vocês estão? Nosso encontro de Boa hoje, noite, professor. a gente vai fazer o que a gente tinha combinado na nossa última aula, certo? A gente vai fazer um apanhado, tá? Dos principais pontos da unidade 1. Eu resolvi trazer para vocês as mesmas listas, tá certo? Até porque essas listas, elas foram feitas com base nas questões do próprio Enem, tá? Não são de vestibulares de outras universidades, são as questões do Enem. Então, não tinha muito sentido fugir, pegar questões de livros, já que a gente trouxe durante as aulas alguns exemplos, certo? De algumas apostilas, de alguns sites, de alguns livros, além das próprias questões do Enem que eu deixava para resolver no final. Por que eu trouxe essas questões da lista? Porque no primeiro momento, essas listas, elas estão 100% baseadas, certo? Na separação de cronograma que a gente fez. Conteúdo 1, lista 1, conteúdo 2, lista 2, conteúdo 3 e 4, certo? E isso mata o nosso volume 1. Para o volume 2, que vai ser já a nossa próxima aula, aí a gente não vai mais abordar esses conteúdos que a gente viu até a aula passada, em que hoje a gente está fazendo essa revisão, esse apanhado final, tá certo? Essas questões que eu separei para vocês exclusivamente são questões que elas abordam dentro da temática, dentro do conteúdo, elas trazem muitas aplicações, elas trazem muitos conceitos associados, às vezes, às equações, às vezes, à própria teoria. Então, é interessante para a gente dissecar elas um pouquinho e frisar bem e aprender bem o conteúdo, tá certo? A dinâmica da aula é sempre a mesma, tá? A gente preenche um quadro, a minha parte, vocês tiram print e a gente continua. Qualquer dúvida, sobre o microfone para falar, tá certo, gente? Eu não tenho como acompanhar o chat, tá bom? Mas aí eu vou falando bem espaçadamente, bem devagarzinho, até para que a gente possa realmente entender mais o passo a passo. Bom, a primeira lista é a lista da aula 1, certo? Que trata de mecânica, cinemática escalar e vetorial e dinâmica de Newton, tá certo? A gente vai focar nas questões, tá bom? Porque esses conteúdos eles já foram vistos e já vocês têm acesso aos vídeos, vocês têm acesso aos materiais, às apostilas e às listas, tá bom? Bom, a primeira questão é justamente a questão que a gente vai responder da lista, né? Que eu gostaria de frisar, que apesar de eu ter trazido ela na primeira aula, mas frisar em relação aos tipos de movimento. Nossa primeira aula ela foi um pouco conturbada, né? Deu problema na mesa digitalizadora. E aí a gente veio para o quadro, enfim. E aí a gente acabou perdendo um pouquinho de tempo. Então eu resgatei mais questões dessa lista. Na primeira questão, ela fala o seguinte, em 2019. Nos desenhos animados, com frequência se vê um personagem correndo na direção de um abismo. Mas, ao invés de cair, ele continua andando no vazio. E só quando ele percebe que não há nada sob seus pés, é que ele para de andar e cai verticalmente. No entanto, para observar a trajetória de queda no experimento real, pode-se lançar uma bolinha com velocidade constante, V0, sobre a superfície de uma mesa e verificar o seu movimento de queda até o chão. Daí ele traz: qual figura melhor representa a trajetória de queda livre da bolinha? Bom, queda livre não. Qual figura melhor representa a trajetória de queda da bolinha? Para resolver essa questão, vou trazer dois conceitos muito importantes aqui, tá? Então, vamos lá. Vou dividir aqui o quadro. Na primeira questão, vou colocar aqui, ó, L1 significa lista 1, tá? Na primeira questão da lista 1, a gente vai tratar sobre tipos de lançamento e ela ainda aborda, de certa forma, vetor. Porque ele não trata da grandeza velocidade? Velocidade, pessoal, é uma grandeza, G de grandeza, é uma grandeza vetorial. G de grandeza, V de vetorial. A velocidade é uma grandeza vetorial. E o que é que define ou diferencia uma grandeza vetorial de uma grandeza escalar? A grandeza vetorial,
ela possui 3 elementos que a caracterizam e a definem como perfeição. A intensidade, ou módulo, tá? Seria o seu valor, quantitativamente falando, certo? A direção desse vetor. Quando eu trato de direção, pessoal, eu estou tratando se está na vertical, se está na horizontal, por exemplo, se está em alguma diagonal, tá certo? E, por fim, o sentido. Então, vetor é uma entidade que possui intensidade, direção e sentido. A velocidade é um exemplo de grandeza vetorial. A massa, por exemplo, a 50 quilos, 20 quilos, é uma representação de uma grandeza escalar. A temperatura é uma representação de uma grandeza escalar. A aceleração, que é a variação da velocidade pelo tempo, é a representação de uma grandeza vetorial. O sentido aqui, se eu estou falando de horizontal, o sentido ele pode ser da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de cima para baixo ou de baixo para cima. Esse é o sentido. Eu consigo me orientar perfeitamente com um vetor, tá certo? Bom, em relação aos tipos de lançamento, eu posso ter, pessoal, basicamente 3 tipos de lançamento, certo? O lançamento vertical. Vou colocar, já que eu coloquei aqui lançamento, para não repetir, eu vou colocar só os tipos já. Vertical. E esse vertical é muito interessante, porque quando a gente for mais para frente ver os tipos de energia, esse lançamento vertical, ele traz caracterizado junto a ele o conceito de 2 tipos de energia, a energia potencial e a energia cinética. Quando eu faço um lançamento, estou com um pedaço de giz na minha mão. Quando eu faço um lançamento vertical, eu parto com uma velocidade inicial, certo? Ele vai subindo até que ele para em um determinado ponto lá em cima, tá? Então, conforme ele vai ganhando altura, ele vai ganhando energia potencial e vai perdendo energia cinética. Quando chega lá em cima, para, a velocidade é 0, tá? Ele está na sua maior energia potencial e energia cinética mínima. Conforme ele vai descendo, aqui esse movimento já é um movimento vertical de queda livre, certo? Quando ele vai descendo, ele vai perdendo altura e vai ganhando energia cinética. E chega lá embaixo, um instante antes de parar, com a sua maior velocidade. Então, eu tenho o lançamento vertical, eu tenho o lançamento horizontal e tenho o lançamento oblíquo. Vou colocar aqui A, B e C. E vou fazer a representação do A. Seria pegar uma bolinha qualquer, lançá-la com uma certa velocidade inicial, ela faz a sua trajetória, vai lá para cima e cai, certo? No B, eu tenho o meu lançamento horizontal. Imagina que você vai pegar uma bolinha, vai lançar ela de um determinado penhasco, de uma determinada altura, uma mesa, seja lá o que for. E a trajetória, esse tracejado que estou fazendo é a trajetória. E a trajetória é essa, ó. Ela vai ter um certo alcance, que eu vou chamar de A, e uma certa altura, que eu vou chamar de H. E parte com uma velocidade inicial, tá? Essa setinha em cima do V indica a representação de vetor. E, por fim, a letra C, que é o nosso movimento ou lançamento oblíquo. Esse aqui é simples de imaginar como uma bola sendo chutada no campo de futebol, certo? Ela tem essa trajetória, tá? Onde eu tenho aqui uma altura máxima e um alcance máximo. H máximo e o meu alcance máximo também. Bom, de acordo com a questão, ele traz o seguinte. É feito um lançamento de que tipo? Eu faço um lançamento oblíquo, eu faço um lançamento para cima, vertical, ou eu faço um lançamento horizontal? Professora, Oi? da mesma forma é se jogar no chão, né? Um objeto no chão.
se jogar um objeto... Isso, no caso do objeto no chão, você está fazendo apenas o lançamento vertical para baixo. Quando você lança um objeto para cima, você tem tanto o lançamento vertical para cima, quanto a queda livre. Quando você lança o objeto apenas embaixo, para baixo assim, você tem apenas a queda livre. Só que para baixo não tem movimento zero, né? Porque ele só vai se for um objeto que pule, né? Oi? Isso, em condições normais, imagina uma situação em que você não tem uma certa elasticidade nesse objeto. Quando você não tem essa elasticidade no objeto, conforme o objeto ele chega ao chão, ele vai parar, certo? A sua velocidade, no instante em que ele para, é igual a zero e você também reduz a sua altura para uma altura zero. Quando você fala de um objeto que pula, digamos assim, uma bola ou algo do tipo, é porque ele está fazendo transformações de tipo de energia, mas tem também a diferenciação do seu tipo de material. Aqui você está incluindo uma certa elasticidade a esse material, que pode fazer um movimento diferente desse movimento que a gente está... Não é diferente, ele, na verdade, ele vai continuar o movimento vertical, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Mas aqui, nesse momento, a gente vai incluir a resistência do ar, e essa resistência do ar, além da gravidade, em um dado momento, vai fazer esse objeto parar por inteiro. Beleza? Obrigado, professor. Nada. Pessoal, então, de acordo com essa explicação, a resposta correta da questão seria a letra D, certo? A letra D, ela caracteriza justamente o lançamento horizontal, certo? E nesse lançamento horizontal, ele parte com uma certa velocidade, tá certo? E conforme ele vai chegando ao chão, ele vai atingir esse alcance máximo e vai ter esta trajetória. Perfeito? Vamos para... Deixa eu dar uma licencinha. Vamos para a próxima questão. A próxima questão que eu vou trazer para vocês é uma bem legal, que ela traz gráfico. Eu adoro questão de gráfico, porque ó, o Enem traz muito gráfico. Vou apagar. O Enem, ele traz muito gráfico mesmo. Essa questão, por exemplo, aqui, é uma questão de gráfico, certo? A gente vai fazer a próxima questão, que também tem um gráfico. E por que os gráficos são tão importantes? Primeiro, porque eles não estão se você for separar por temáticas de disciplina, você não vai ter gráfico só na matemática, só na física. Você pode ter gráfico na geografia, você pode ter gráfico na biologia, você pode ter gráfico na história. O gráfico, gente, é uma representação, certo? Eu consigo representar um conjunto de dados de forma muito visual, certo? E essa representação gráfica, ela nos ajuda a entender os mais diversos tipos de conceitos, tá bom? Então, os gráficos, eles são extremamente importantes e é muito importante que a gente saiba interpretá-los, tá? Próxima questão da mesma lista, vamos colocar aqui, é a questão 3, tá? Da lista 1. Vamos lá. Rua da Passagem. Os automóveis atrapalham o trânsito. Gentileza é fundamental. Não adianta sentar a cabeça, menos peso no pé, do pé no pedal. Outra coisa também. As questões de física, elas são recheadas de texto, recheadas de informação. Não adianta fugir, não adianta pular para o final, não vai dar certo. Certo? Então, já se acostumem, já se habituem aos textos. Isso é fundamental. O trecho da música de Lenine e Arnaldo Antunes, de 1999, ilustra a preocupação com o trânsito nas cidades, motivo de uma campanha publicitária de uma seguradora brasileira. Considere 2 automóveis, A e B. Pessoal, para a gente fazer uma boa consideração dessa questão, eu vou desenhar um gráfico, tá bom? Desenhar um gráfico bem aqui para ele ficar bem visível. Quando a gente traça um gráfico, esse gráfico ele vai ter geralmente 2 eixos, tá? Quando a gente não tem uma visão tridimensional ou eixo duplo, que isso pode acontecer.
A gente geralmente vai trabalhar com dois eixos, tá? Eixo vertical, o eixo das ordenadas, tá? Ou eixo Y, e o eixo horizontal, ou o eixo X, ou o eixo das abscissas, tá? Bom, os eixos, eles representam alguma coisa. O eixo horizontal aqui representa o tempo em segundos, e o eixo vertical aqui representa a velocidade em metros por segundo. Então, esse gráfico está representando a variação da velocidade com o tempo, tá? Pessoal, o que é a variação de velocidade com o tempo? O que é a variação de velocidade com o tempo? Que é a variação de velocidade com o tempo. É a nossa amada aceleração. Quem dirige e nunca fez isso, né? Está a uns 100 metros do sinal, às vezes 50, 30 metros do sinal, o sinal está amarelo, você dá aquela arrancada para pular o sinal amarelo, né? Não pegar o vermelho já no final e já ultrapassar. Quando você vem numa velocidade constante, certo? A mesma velocidade, os mesmos... Vamos colocar uma via normal, 50 km por hora, 60 km por hora. Você está vindo naquela velocidade que a gente chama de velocidade constante, ou seja, eu não tenho variação de velocidade com o tempo. Quando a velocidade é constante, a aceleração é nula. Quando eu aperto o pé no acelerador e aumento a minha velocidade, eu no instante venço uma distância pequena, não é? Em um certo instante de tempo. Nesse caso, eu acelerei, eu modifiquei a minha velocidade em um instante de tempo. E do mesmo jeito o contrário, né? Tem vários carros parando na sua frente, você aperta o freio. Quando você freia o carro, você está desacelerando. Você vinha com a velocidade alta, conforme você aperta o freio, você desacelera. Então, a aceleração é a variação da velocidade com o tempo. Como que eu calculo a aceleração? E aqui, ó, eu vou colocar o módulo, tá? Quando eu coloco essas duas barrinhas dentro, eu tô colocando o módulo. Significa dizer que não me importa se o sinal é negativo ou positivo, eu só quero o valor numérico. É igual a ΔV. Delta representa variação sobre ΔT, tá? E isso aqui é dado em metros por segundo ao quadrado no Sistema Internacional de Unidades, o SI. Bom, então vamos fazer aqui meu gráfico. Vou tentar fazer um gráfico legal, apesar de eu não ser uma boa desenhista. Aqui, 10, 20, 30. 30. Ele traz três velocidades, 10 metros por segundo, 20 metros por segundo e 30 metros por segundo. E ele me traz 4 instantes de tempo. 10 segundos no eixo horizontal, 20 segundos, 30 segundos e 40 segundos. Bom, vamos fazer aqui o gráfico primeiro. Vamos ver se eu consigo fazer bonitinho. Sobe. Esse daqui ele vem aqui em 20. Aí aqui ele 10 para 10, no instante de 20. Aqui ele vem constante. Aqui ele vem constante. E aqui você vem está. Pronto. Então vamos lá. Eu tenho a representação aqui. Pessoal, se eu tivesse, por exemplo, uma canetinha colorida, eu faria essas linhas de cores diferentes, tá? Essa subindo inicialmente, esta descendo inicialmente. Faria linhas de cores diferentes para a gente visualizar bem. Mas vamos lá. Aqui eu tenho B e A. Vamos voltar para a questão para a gente entender o que ele está falando. Considere dois automóveis, o automóvel A e o automóvel B. O automóvel B tem essa trajetória e o automóvel A tem essa trajetória. Respectivamente, conduzidos por um motorista imprudente e por um motorista consciente e adepto da campanha citada. Ambos se encontram lado a lado no instante inicial t igual a 0 segundos. Quando avistam um semáforo amarelo que indica atenção,
Parada obrigatória ao se tornar vermelho. O movimento de A e B pode ser analisado por meio do gráfico, que representa a velocidade de cada automóvel em função do tempo. As velocidades dos veículos variam com o tempo em 2 intervalos. No primeiro intervalo, entre os instantes 10 segundos e 20 segundos, e o segundo intervalo entre os instantes 30 e 40. Então, aqui eu tenho o primeiro intervalo, e aqui eu tenho o segundo intervalo. Pessoal, vamos lá. De acordo com o gráfico, quais são os módulos, módulo, não me importa o sinal, eu quero só o valor. Quais são os módulos das taxas de variação de velocidade? Vê bem, em momento nenhum aqui ele chama de aceleração. Olha como ele fala. De acordo com o gráfico, quais são os módulos? Primeiramente, ele não fala de forma clara qual é o valor da aceleração. Não. Ele pede o módulo das taxas de variação da velocidade do veículo conduzido pelo motorista imprudente. Aí dá a unidade em metros por segundo ao quadrado, nos intervalos 1 e 2, respectivamente. A leitura ela é fundamental, a interpretação é fundamental. Quando ele fala módulo, eu já sei que ele não quer saber do sinal. Quando ele fala taxa de variação, qual é o símbolo, digamos assim, da taxa de variação da velocidade com o tempo? É a aceleração. Então, pessoal, as informações, elas vêm dadas, mas às vezes elas vêm um pouquinho mascaradas, digamos assim, de uma forma mais teórica. Por isso que é muito importante estar bem afiadinho com isso daqui. Ah, mas como é que eu vou ficar afiado? Só treinando, só fazendo questão, certo? Pega o livro, vê a teoria. Lá tem questões também no volume 1, certo? E no volume 2, afinal de cada item, cada tópico tem uma questão. Aí você vai e resolve as questões. Porque nas questões ele traz um linguajar próprio. E esse linguajar não é aquela forma bem clara e objetiva de dizer o que quer. Poderia ser, poderia, mas tanta coisa poderia e não é, certo? A gente tem que trabalhar com o que tem. E o que tem é isso, certo? Então é muito importante vocês treinarem. Gente, não tem outra, certo? Não tem essa, para você matemática é fácil, para você português é muito fácil. Não é. O segredo, vou dizer para vocês agora, presta atenção. O segredo para você aprender física, aprender matemática, é sentar e estudar, acabou. Não tem forma mágica, não tem. Até que você cole, né? Aí é com você. Mas para você aprender, para você entender, você tem que sentar e estudar. De outro jeito, não aprende. Bom, então vamos lá. Eu quero calcular as velocidades do motorista as acelerações do motorista imprudente nos instantes 1 e 2. Eu tenho um gráfico com as variações de velocidade no tempo de dois motoristas, o motorista A e o motorista B. Como raios eu vou saber quem é o prudente e quem é o imprudente? O motorista prudente é o que acelera ou é o que freia? Ora, o motorista prudente é o que freia, é o que reduz. E o motorista imprudente é o que acelera. Mas como eu vou saber pelo gráfico de velocidade quem acelerou, quem freou? É simples. Quando eu acelero, eu aumento a velocidade no tempo. Quando eu freio, eu reduzo a velocidade no tempo. Então vamos verificar. Motorista A, os dois estão com a velocidade constante. Ó, o gráficozinho aqui, ó, função constante da matemática. Tá vendo aqui, ó? De 0 a 10 segundos, vamos colocar aqui 0. De 0 a 10 segundos, A e B estão com velocidade constante. Vira o sinal amarelo. O A, ele acelera ou ele freia? O A, ele aumenta, acelera, ele aumenta de velocidade. E o B? O B, ele freia, ele reduz a velocidade. Então, eu já sei que o meu motorista imprudente é o motorista A. Então, aqui, ó, esquece o gráfico B. Esquece. Pronto, já sabe. Vai analisar o A. Então, aqui, ó, o motorista imprudente é o motorista B. Perdão, é o motorista A.
Bom, então vamos lá. Agora ficou facílimo. Eu já sei quem é o motorista. Eu já sei as velocidades, eu sei a aceleração. Vamos calcular a primeira taxa de variação de velocidade, ou seja, a aceleração. A aceleração no instante 1, lembrando que ela é em módulo, e vocês vão entender o porquê de ser em módulo. Vai ser igual a variação da velocidade sobre a variação de tempo. A variação de velocidade no instante 1, ela varia de quanto aqui, ó, no instante 1? A velocidade de A, ele está em 10, aí ele acelera, e em 20 segundos ele chega a 30. Então, eu tenho que a velocidade final é de 30 e a velocidade inicial é de 10. Opa, bagunçou tudo aqui. Como assim? 30 menos 10 não 10 menos 30. Delta calcula a variação. Para calcular a variação, é sempre final menos inicial. A velocidade final dele no instante de 20 é de 30 metros por segundo e a sua velocidade inicial é de 10 metros por segundo. Dividido pela variação de instante de tempo. Começa em 10, termina em 20, então a taxa de variação vai ser 20 menos 10. Olha só, 30 menos 10, 20. 20 menos 10, 10. Questão de Enem, hein? Sem vírgula, só dezena. Olha que delícia. 2 metros por segundo ao quadrado. Povo, esqueceu a unidade? Trabalha aqui, ó. Velocidade, né? Metros por segundo sobre tempo, que é segundo. Isso aqui é o produto de uma fração. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. N vezes 1, N. S vezes S, S ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado. Vamos calcular agora a taxa de variação de velocidade no instante de tempo 2, seja a aceleração no segundo momento. Em módulo, ΔV sobre ΔT, que vai ser igual a, agora ficou bom. O segundo instante de tempo começa em 30 segundos e termina em 40. Então aqui eu já coloco de cara. 40 menos 30. É a variação do tempo. E a velocidade? A velocidade ela começa com 30 metros por segundo, ó. 30 e 0, porque ele para. Certo? 30 e 0. Qual é a velocidade final? É 0? Ele parou. 0 menos. E a velocidade inicial? 30. Se não estivesse em módulo, 0 menos 30 menos 30. Sobre 40 menos 30, 10. Corta 0 com 0, menos 3 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, olha só. Esse menos 3 aqui, ele está indicando uma desaceleração, tá? Como assim, desaceleração? Olha que perfeito a representação matemática do que está acontecendo no gráfico. A aceleração, ela é negativa. Quando eu vejo no gráfico, eu vejo que, de fato, no instante 2, eu estou reduzindo a velocidade com o tempo. Se eu reduzo a velocidade com o tempo, eu desacelero. Beleza? Como é em módulo, então só me interessa aqui o resultado positivo. 3 metros por segundo ao quadrado. Bom, aí a questão aqui ficou dada. De acordo com o gráfico, quais são os módulos das taxas de variação da velocidade do veículo conduzido pelo motorista imprudente em metros por segundo ao quadrado, nos intervalos 1 e 2. No intervalo 1 é de 2 metros por segundo ao quadrado e no intervalo 2 é de 3 metros por segundo ao quadrado. E com isto daqui, eu mato minha questão na letra D. Voltam aqui. Tranquilo. Vou dar uma faixa para vocês printarem. Tranquilinho, né? Vamos fechar? Uma questão que eu não acreditei, que era do Enem. Não era do Enem. Vocês vão ver o porquê eu não acreditei que era.
Gente, conforme vocês vão estudando, treinando, fazendo questões, vocês vão ver. Tudo vai vir de forma muito mais natural, certo? Vocês nem sempre vão ter todo o conteúdo de cabeça, é normal, até porque é uma quantidade absurda de conteúdos, né? Mas conforme vocês forem treinando, conforme vocês forem se familiarizando com a física, no instante vocês vão fazer essas interpretações todinhas sem escrever tudo isso, só de cabeça. Para fechar, a questão 4. A questão é ótima, certo? Porque ela trata cinemática e ela trata de transformação de unidade. Antes das lombadas eletrônicas, eram pintadas faixas nas ruas para controle da velocidade dos automóveis. Essa aqui é a questão 4 da lista 1. Essa é a última questão da lista 1. Como foi a lista que a gente menos trabalhou, eu trouxe umas questões dela. Antes das lombadas eletrônicas, eram pintadas faixas nas ruas para controle da velocidade dos automóveis. A velocidade ela era estimada com o uso de binóculos e cronômetros. Vê bem. O policial utilizava a relação entre a distância percorrida e o tempo gasto para determinar a velocidade de um veículo. Ora, se eu tenho a distância percorrida e eu tenho o tempo e a velocidade, concorda comigo? Se aquela via estava dizendo que era de 50 km por hora, e você faz essa relação, você consegue saber se de fato o veículo estava ou não a 50 por hora. Cronometrava-se o tempo que um veículo levava para percorrer a distância entre duas faixas fixas, cuja distância já era conhecida. A lombada eletrônica é um sistema muito preciso, porque a tecnologia elimina erros do operador. A distância entre os sensores é de 2 metros e o tempo é medido por um circuito eletrônico. O tempo mínimo, em segundos, que o motorista deve gastar para passar pela lombada eletrônica, cujo limite é de 40 km por hora, sem receber multa, é de... Pessoal, olha só, essas informações aqui são importantes. Vamos traçar aqui. Eu tenho duas faixas fixas, que eu já sei que elas distam entre si de 2 metros. Certo? Além disso, eu quero saber o tempo mínimo. Qual é o tempo mínimo que o motorista deve gastar para passar pela lombada eletrônica, cujo limite é 40? Você vai ser multado se passar a 39, a 40 ou a 41. Se a velocidade, o limite da velocidade é 40. É o limite. Você vai ser multado 39, 40 ou 41? 41. 41? 41, Então, né? Exato. O tempo, eu vou calcular o tempo, não é para que você atinja 39 km por hora, não é para que você atinja 41 km por hora. Eu vou calcular o tempo mínimo para que você passe em 40 km por hora, que é o limite. Até 40, você não é multado. Então, vamos lá. Eu vou calcular aqui o tempo mínimo. Beleza. Ele dá uma velocidade aqui constante de 40 km por hora. E aqui eu vou trazer, dentro da cinemática, a relação de velocidade média vai ser igual à variação de espaço, ΔS, S vem de space, tá certo? Sobre ΔT. Velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Ora, eu tenho velocidade média que é de 40 km por hora. Eu tenho a distância percorrida, que é a distância entre as duas faixas, 2 metros. E eu quero tempo. Eu vou fazer um rearranjo, certo? Aqui, de unidades, um rearranjo de fatores. Então, aqui, ó, eu vou trazer o ΔT para cá e vou jogar a velocidade média para lá. Então, ΔT vai ser igual a ΔS sobre velocidade média. Pessoal, aqui é que o bicho pega. Vê bem. A distância ΔS, ele dá, claro, dá em metros. Metros está no SI. Ótimo. Não mexe com quem está quieto. A velocidade, a velocidade está em quilômetros por hora. Aí é chato. Por quê? Porque eu não posso dividir aqui metros por quilômetros por hora. Tá? Até porque, se você for dar uma olhadinha aí,
Na questão, ele diz qual é o tempo mínimo em segundos. Ele já determina a unidade que ele quer. Se tu fizer essa divisão do jeito que está aqui, vai dar besteira. Inclusive, ele é tão bonzinho que ele deu a resposta de você fazer 2 dividido por 40, 0,05. Olha que legal que ele é. Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a transformação das unidades. Aqui a velocidade, ela está em quilômetros por hora. Para transformar em metros por segundo, basta eu dividir por 3,6. Logo, velocidade 40 km por hora vai ser igual a 11,11 metros por segundo. Pronto, acabou. Esta foi uma questão da lei. Acabou. Delta T vai ser igual a 2 metros por 11,11. O que vai me dar o singelo valor de aproximadamente 0,18 segundos. E apenas isso. Vocês acreditam nisto? Letra C. Bom, findou-se a lista 1. Deixa eu afastar. Vamos agora para a lista 2. Lista 2. Gente, a lista 2 é a lista... Já pode pagar, né? Já. Tiraram um print aqui. Essas foram as listas que a gente menos trabalhou, na verdade. As outras duas a gente fez bastante exercício. Bom, a lista 2, ela traz mecânica estática, estático vem de parado, certo? Repouso. Movimento linear. E também gravitação universal. Lembrando que essa nossa aula é a Rev 1, tá? Revisão do volume 1. Bom, então deixa eu ver aqui quais foram as questões que eu separei para vocês dessa unidade. Essa daqui, eu acho que eu separei só uma, que é uma questão de polias, de força de atrito, foi diagrama, a questão ótima. Ótima, ótima, ótima. Só uma folhinha para resolver ela. Mas bora lá. Vamos com fé. Gente, essa questão é a questão da lista. É a questão 2, tá? Essa questão, ela é muito mais interpretação do que cálculo em si. Cálculos são simples. Vamos lá. Uma invenção que significou um grande avanço. Coloca aqui. Questão 2 da lista 2. Uma invenção que significou um grande avanço tecnológico na antiguidade, a polia composta ou a associação de polias é atribuída a Arquimedes. O aparato consiste em associar uma série de polias móveis a uma polia fixa. A figura exemplifica um arranjo possível para esse aparato. É relatado que Arquimedes teria demonstrado para o rei Hierão um outro arranjo desse aparato, movendo sozinho sobre a areia da praia um navio repleto de passageiros e cargas, algo que seria impossível sem a participação de muitos homens. Suponha que a massa do navio era de 3.000 quilos. Então, bora lá. Vamos colocar primeiramente os dados.
certo? Suponha que a massa do navio era de 3.000 quilos, que o coeficiente de atrito estático entre o navio e a areia era de 0,8 e que Arquimedes tenha puxado o navio com uma força F, paralela à direção do movimento e de módulo, ou seja, valor. Lembrando que força é vetor, tá? Quando eu trato de módulo ou intensidade de um vetor, é o valor dele. Paralela à direção do movimento e de módulo igual a 400 newtons. Considere os fios e as polias ideais. Quando ele pede para a gente considerar algo ideal, é justamente para desconsiderar a resistência. Todo elemento ele gera uma resistência ao movimento. Então, ele pede para a gente desconsiderar essa resistência. A aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que a superfície da praia é perfeitamente horizontal. Quer dizer, uma série de considerações que não são realidade. Mas bora lá. Olha só o que ele quer. O número mínimo de polias móveis usadas nessa situação por Arquimedes. Ele quer o número mínimo de polias. O que é que esse mínimo modifica a resolução toda da minha questão? Bora ver agora, resolver essa questão. Bom, vamos anotar os dados que temos, certo? Essa questão ela é grande, então ela vai ser resolvida por partes, tá? Letra A. Vamos anotar os dados. Bom, a massa do navio, que eu vou chamar de MN, é de 3.000 quilos, tá? 3.000 quilos, tá? No SI perfeito. O coeficiente de atrito estático é de 0,8. Ora, eu tenho coeficiente de atrito dinâmico? Claro que eu tenho. Quando eu tenho um determinado corpo em movimento e ele está sendo movimentado sobre uma certa superfície, ele vai gerar esse contato uma força contrária a esse movimento, uma força de atrito, uma força de resistência, tá certo? Então, eu tenho o atrito estático e o atrito dinâmico, o coeficiente de atrito estático. Esse coeficiente de atrito estático está justamente associado a essa força mínima, a esse número mínimo de polias. Bom, se eu estou dizendo que ele é estático, eu estou dizendo que está em repouso. E a força exercida por Arquimedes é de 400 newtons. O que é que ele quer? Ele quer o número mínimo de polias móveis. Por que ele coloca o número mínimo de polias móveis? Porque tem uma equação só para polias móveis, tá? Então, aí a gente tem que relembrar isso. Bom, então vamos analisar o sistema, tá certo? Segunda letra A, colocar aqui mesmo. Letra B. Vamos analisar o esquema do sistema. Olha o esquema, vou colocar aqui esquema. Vou ver se eu consigo fazer esse esquema bem bonitinho, tá? Aqui eu tenho uma polia fixa. Nessa polia ele vai fazer a força F. Certo? A força que ele faz de 400 newtons. Aí aqui, a primeira polia, ela se associa a uma polia móvel que se associa, por sua vez, a uma outra polia. Isso aqui, pessoal, não quer dizer que ele só tem uma fixa e duas móveis, não, tá? Isso aqui é só uma representação do esquema do que estava acontecendo. E aqui está o bloco. E o bloco aqui nesse caso é o navio, tá? Pronto, navio. Essa é a representação do esquema, tá bom? Arquimedes fez uma força para cá, fez uma força. Quando ele faz essa força, o bloco é empurrado para cá. E eu tenho a facilidade que as polias me geram, certo? As polias, elas vão redistribuindo as forças e eu consigo, por exemplo, com a força de apenas 400 newtons, puxar um bloco de 3.000 quilos ou 30.000 newtons. Vamos entender como é que isso acontece. Bom, letra C, a gente vai fazer o quê? Vamos entender o que o problema quer.
Maria, esse sistema minúsculo. Deixa eu pegar outro giz. Eu vou com o giz que era muito ruim. Bom, vamos entender o que o problema é. Então, o número mínimo de polias móveis gente, o número mínimo de polias móveis, o número mínimo, é o menor número de polias móveis que eu preciso ter aqui, de modo que o navio ele fique na iminência de ser puxado, na iminência. Digamos que pelos nossos cálculos, esse número mínimo de polias móveis seja em torno de 4, número mínimo. Com esse número mínimo de polias móveis, o navio ele já vai estar no ponto de ser puxado. Quando você coloca, eram 4, né? Quando você coloca uma quinta polia, aí pronto. Aí você está colocando o número de polias superior a esse número mínimo. Então, quando ele trata de número mínimo de polias, ele está querendo saber o número mínimo que deixa o navio na iminência de ser arrastado com essa força de 400 newtons. Significa, eu estou mastigando assim, porque vocês conseguem rebater essa teoria em outras questões, tá certo? Significa um instante de iminência a partir do qual o bloco começará a se mover. Certo? Ou seja, qual o menor número de polias que irá corresponder à menor força necessária para movimentar o bloco. O menor número para possibilitar essa movimentação. Pessoal, para poder resolver essa problemática aqui, eu sempre recomendo, nos problemas de mecânica, vocês fazerem um diagrama de força, que é o que a gente vai fazer agora. Vamos entender o que está acontecendo no bloco. Então, olha só. Você tem aqui o bloco. Ele está na areia, não está? Está na areia, porque ele fala de um coeficiente de atrito estático entre o bloco e a areia. Esse coeficiente de atrito estático, se a tendência do bloco é se mover para cá, vou chamar isso aqui da minha direita, tá? Para a minha direita. Então, vai ser gerada uma força de atrito aqui, ó, contrária ao movimento. Essa é a T, tá certo? Além disso, eu tenho a força-peso da gravidade, que estou sempre puxando para baixo. E eu tenho a força normal. A força normal é a força de contato, certo? Ela é orientada para cima. É a força de contato entre qualquer objeto e a superfície que ele está em contato, certo? Nesse caso aqui, ó, a força-peso e a força normal, elas se igualam, tá? O bloco está parado na superfície, força-peso é igual à própria força normal. Aqui, ó, cancela. E aqui é a força de tração. Por que eu estou chamando de tração? Ora, o bloco, ele está sendo puxado por uma corda, certo? Ele vai ser tracionado, de certa forma, a partir do movimento dessas polias. Então, olha só. Como o meu sistema está estático, está em repouso, o que significa dizer? Significa dizer que o somatório de forças que atuam no meu corpo é nula. Então, P e N, somatório de forças em Y, igual a zero. N está para cima é positivo. P está para baixo é negativo. N menos P é igual a zero. Então, ele não sobe nem desce. E aqui, somatório de forças em X é igual a zero. Eu vou considerar, nesse sentido daqui, positivo, no sentido contrário, negativo. Então, eu vou ter força de atrito menos tração igual a zero. Logo, olha o que eu tenho aqui, que interessante, de acordo com o diagrama de bloco, e sabendo que o meu corpo está em repouso, tração vai ser igual à própria força de atrito. Aí ficou fácil. Como assim ficou fácil? Vê bem. Eu sei que força de atrito
é igual a normal, isso aqui é uma equação, força de atrito é igual a normal, vezes o coeficiente de atrito. Nesse caso, está parado. Então, a força de atrito vai ser a normal vezes o coeficiente de atrito estático. Bom, logo, força de atrito vai ser igual. Quem é a força normal? Pessoal, a força normal é igual a força peso, tá certo? Então, quando eu tenho uma superfície que ele faz esse ângulo aqui de 90 graus, tá? E o que é a força peso? Força peso é massa vezes gravidade. Então, a normal vai ser a massa do bloco vezes a aceleração da gravidade, vezes o coeficiente de atrito estático. A força de atrito, então, vai ser igual a massa do bloco, 3.000 quilos. A aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. E o coeficiente de atrito estático, 0,8. Quando eu faço essa conta, 3.000 vezes 10, 30.000. 30.000 vezes 0,8, eu tenho 24.000 newtons. É a minha força de atrito. Ou, vou deixar em 24.000 newtons mesmo, mas pode ser 24 kilonewtons. Lembra do K? O K representa 10 ao terceiro. Bom, 60% da questão está pronta. Vou dar uma licencinha, vocês tiram um print e eu volto para a gente finalizar. Tirou print, né? Deixa eu apagar. Ai, gente, dá um segundo, deixa eu apagar para eu escrever esse livro. Mas bora lá. Deixa eu ver aqui. Vou apagar primeiro esse lado e esta parte. Porque talvez eu ainda precise do bloco. Isso que é muita interpretação, gente. Muita interpretação. Bom, eu calculei a força de atrito. E eu sei que pelo diagrama de forças, a força de atrito é igual a essa força de tração. Já achei a força de tração. E por que essa força de tração é tão importante? Que agora eu vou lançar na equação das polias móveis. Olha só. A força T de tração tem que ser pelo menos igual à força de atrito estático. Porque se ela for maior, pessoal, o bloco se move. E ele quer o número mínimo de polias. Se ele se move, eu já não vou ter mais o número mínimo de polias. Para que o barco ou o bloco possa entrar em movimento. Para que o barco possa entrar em movimento. Barco, bloco. Bom, o que a gente sabe pelo número de polias móveis? Sabemos, e aí vocês vão voltar lá para dar uma olhadinha na aula, certo? Que a força exercida é igual à força de tração sobre 2 elevado a n, tá? Essa equação aqui, vocês vão dar uma olhadinha lá no estudo de polias, certo? Que a gente já viu. Bom, isso aqui é para a relação de polias móveis, tá certo? Onde n é o número mínimo de polias para que isso tudo aconteça. Eu tenho a força exercida por Arquimedes. Eu tenho a tração das cordas. O 2 é 2, vou achar o n. Bora lá. 400 é igual a 24.000 dividido por 2 elevado a n. Logo, 2 elevado a n é igual a 24.000 dividido por 400. Corto os dois zerinhos. 2 elevado a n é igual a 240 por 4, 60. Aí aqui, pessoal, olha só. Se você fosse desse para fatorar bem bonitinho, a gente fatorava. Como é um número pequeno, a gente vai fazer de cabeça, tá? Como assim de cabeça? Vamos lá. 2 elevado a 1 é igual a 2. Coloca do outro lado. 2 elevado a 1 é igual a 2. 2 elevado a 2 é igual a 4. 2 elevado a 3 é igual a 8. 2 elevado a 4 é igual a 16.
2 elevado a 5 é igual a 32. 2 elevado a 6 é igual a 64. Opa, achei. Eu não quero o número mínimo de polias, eu quero o número mínimo de polias. Para que eu tenha o número mínimo de polias, 2n tem que ser igual a 60. 2 elevado a n tem que ser igual a 60. Se o número de polias for 5, 2 elevado a 5 é igual a 32. Então, eu posso passar um pouquinho desse 64 e vou encontrar o número mínimo de polias. Por quê? Eu não tenho polia quebrada. Ou eu tenho 5 polias, ou eu tenho 6 polias. Como a relação entre a atração e a força exercida é de 60, o meu número mínimo de polias que me traz essa relação é de 6. Então, número mínimo de polias móveis é 6. Número mínimo é 6, são 6 polias. Beleza? Questão demorada, né? Mas ela traz vários conceitinhos legais. Tá certo, gente? Bom, deixa eu ver aqui o que ficou das próximas listas. A lista de hidrostática, eu trouxe mais, que a gente viu muita questão de hidrostática, né? Teve várias questões de hidrostática, mas teve uma questão de densidade que eu achei super interessante, eu não sei se eu fiz com vocês. E aí, para fechar, eu vou trazer essa questão de hidrostática, tá certo? Sei que já são 8 horas, mas é bem rapidinho essa questão, ela é bem curtinha. Deixa eu afastar aqui, vocês tiram print. E a gente faz a questão 5. A questão 5 eu vou fazer de um jeito mais rapidinho. Essa aqui é a lista de hidrostática. Como a gente falou um pouco, força, falou um pouco de energia, então já abarcou também a lista 3, tá? Caso vocês vejam alguma questão da lista 3, tenham alguma dúvida, já sabem. Reportem, falem, tirem dúvidas, tá bom? A gente está à disposição. Bom, essa questão é muito interessante. É a questão 5 da lista de hidrostática. Em um experimento, foram separados 3 recipientes, A, B e C. Então, eu tenho o recipiente A, o recipiente B e o recipiente C, contendo 200 ml de líquidos distintos. Então, todos eles possuem 200 ml de algum líquido qualquer. O recipiente A continha água com densidade de 1 grama por mililitro. Então, a densidade daqui era 1. O recipiente B, álcool etílico, com densidade de 0,79. E o recipiente C, cloroforme, com densidade de 1,48. Em cada um desses recipientes, foi adicionada uma pedra de gelo com densidade próxima de 0,9. Bom, eu tenho aqui uma pedra de gelo com a densidade de 0,9. Foi adicionado nesse líquido e nesse líquido. Bom, levando em consideração o que a gente trabalhou sobre densidade, no experimento apresentado, o que aconteceu com a pedra de gelo, que tem densidade de 0,9, quando entrou no líquido cuja densidade é 1. Qual dos dois possui maior densidade? O gelo ou o líquido de ar? O líquido de ar. Então, o que vai acontecer? Ele vai empurrar a pedrinha, porque o bloco de gelo ele tem uma menor densidade. Então, ele vai ficar aqui em cima, ó, flutuando. Certo? Em B, qual é a densidade maior? A densidade maior é do bloco de gelo, 0,9, ou a densidade maior é do líquido, de B? A densidade é do bloco. Nesse caso, ó, ele vai afundar. Por quê? Porque ele vai ser empurrado para baixo, porque a densidade dele é maior do que a densidade do líquido que ele está inserido. E em C? Em C, a densidade dele é maior ou menor do que a do líquido? É menor, 0,9 é menor do que 1,48. Então, ele fica aqui, ó, flutuando. No líquido A, ele flutuou. No líquido B, ele afundou. E no líquido C, ele flutuou. Olha que interessante, gente. Só análise de densidade vai me dar aqui a resposta na letra B, tá? Ele flutuou em A, afundou em B e flutuou em C. Entendido? Alguma pergunta?
Bom, povo, então com isso a gente encerra a nossa unidade completa, tá? Conteúdo visto, exercícios feitos e revisão dada. Então a gente já está pronto para na próxima unidade seguir com os assuntos de eletrostática, de eletromagnetismo, de ondas, tá? E aí eles vêm carregados para o Enem, tá certo? Nenhuma dúvida? Então é isso, povo. Estão liberados. Boa noite, certo? E a gente se vê no nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite a todos.